Galera, peguei um mosquito aqui. Galera, olha só. Pô, você já pensou num lugar maneiro assim para você visitar? Tem uma pessoa aqui que já visitou, aquele negócio da inveja, uma inveja do bem, né? Que eu fico querendo visitar esse lugar. Um dia, meu sonho é visitar esse lugar, mas eu conheço uma menina aqui que já visitou esse lugar. O nome é Santorini, é um lugar que fica na Grécia, assim. Já viu, tipo assim, cara, imagem de cinema, é um morro assim, cheio de casinha toda branca, tudo pintado de branco, não tem uma de outra cor, tudo branco. E aí você tem aquele mar azul turquesa da Grécia, aquela maravilha assim, você vê aquela visão da Grécia assim. Poxa, queria tanto ir nesse lugar um dia assim, nunca fui. Já vi umas paradas maneiras, tipo a Praia das Pedrinhas lá de São Gonçalo aí. Pô, bonitão, acho maneiro. Pô, do sol lá é maneiro, cara. Aí, mais bonito do que muito lugar. É. Tá certo, é verdade. Então, vou voltar atrás. Vou voltar atrás. Santorini eu acho que vai ser mais bonito mesmo. Mas como eu nunca fui, poxa, eu fico imaginando outros lugares. Pensa assim, pô, lugar maneiro para você visitar, se você pudesse escolher. Lugar maneiro assim. Já pensou? Sonho, seu sonho, viajar para tal lugar? Lembra desse lugar aí. Agora, pensa assim, num lugar para você viver. Tem o da visita, né? Pô, o da visita pode ser o raríssimo. Para viver já é um pouco mais dentro da normalidade. Se você pudesse escolher um lugar assim para você viver. Se você pudesse escolher o lugar que você tivesse nascido. Você não escolheu, beleza? Se eu tivesse escolhido... Talvez não fosse aqui no Brasil, né? Pô, teria escolhido outro lugar. Se você pudesse escolher o lugar para você nascer, você nasceria onde, assim? Pô, fico pensando, né? Um lugar muito maneiro, assim, tal. Cara, muito dificilmente eu teria escolhido nascer no lugar que eu nasci. A gente vai ler um texto em que vai falar sobre o nascimento do Filho de Deus. Jesus Cristo vai nascer num lugar. E aí, esse lugar em que Jesus vai nascer é um sinal para que as pessoas o reconheçam. E o texto é surpreendente. Olha só o que o texto vai dizer. Lucas, capítulo 2, verso 12. Evangelho de Lucas, se você puder abrir aí, dá uma carona para o seu colega que não tem Bíblia. Lucas 2, 12. O que está rolando nessa cena aqui? Alguns anjos estão falando com alguns pastores de ovelhas. Então, cara, olha só como é que a cena já começa a ser estranha para a gente. Deus resolve anunciar o nascimento do seu filho para uma galera que, de repente, não tinha muito valor assim diante dos homens, entende? Isso aqui não está sendo anunciado nos palácios do planeta. Nesse tempo aqui, não sei se você sabe, né? Você tem um império romano aqui dominando. Isso não está sendo anunciado para César. Você tem um outro império, que é um império na China acontecendo. Não sei se você sabe, né? Mas o império chinês é milenar e ele é muito antes desse tempo acontecer. E os chineses ficavam meio que isolados assim, estavam um pouco se lixando para o mundo todo. Então o Império Romano fez muita coisa, os chineses tinham lá seu império. Terminou o Império Romano, os chineses tinham seu império. E hoje a gente está vendo a China aí também se levantando e tudo mais. Cara, isso não foi anunciado nos palácios da China, isso não foi anunciado nos palácios de Roma. Os anjos chegaram para uma galera comum, que estavam lá nos campos, acordadas. Essa galera eram pastores de ovelhas. A profissão de um pastor de ovelhas, você sabe como é que é? Você cuida de animais, cara. Então, assim, geralmente você fica fedendo. Pensa num tempo que não tem desodorante, não tem farmácia, não tem Rexona, não tem, beleza, perfume, tem nada disso, nem sabonete. E aí essa galera, pô, ficava lá no campo, cuidando de animal com cheiro de bicho. E você cuida de tudo, né? O animal, ele faz as suas necessidades, e você coloca a comida para o animal, e você se mistura com o animal. Essa profissão não era muito valorizada não, beleza?
E aí os anjos aparecem justamente para esses caras. E falam assim, ó, essa é uma data muito especial. Salvador do mundo, o Rei dos Reis, o maior de todos vai nascer. Vocês vão ter a oportunidade de encontrar com Ele. Só que para que vocês o encontrem, vocês vão ter que procurar num lugar que vocês não imaginam. Verso 12, os anjos falando, isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. É esse o texto. Está ligado no que está rolando? Lucas escreveu essa parada aqui. Lucas foi um estudioso, Lucas buscou conhecer a história de Jesus, muito provavelmente ele teve contato, né, com Pedro, com Paulo com certeza, com outros apóstolos, com a família de Jesus, com os irmãos de Jesus, com Maria e tal. E aí Lucas escreve a história da infância de Jesus. Pô, imagina se Lucas não tivesse escrito isso, né? A gente não ia saber nada da infância de Jesus. Mas Lucas escreveu. O que é maneiro, cara, é que Lucas vai dizer que os anjos apareceram para esses pastores e falaram isso. Olha, vocês vão ter um sinal. O que seria um sinal? Algo que mostraria, que daria certeza para eles que o Rei dos Reis tivesse nascido. Agora, você pensa na pessoa de Jesus. Jesus é eterno, eternamente Deus, Deus para sempre. Perfeitos são os seus juízos. És glorioso em majestade. No seu nome a luz. Aí, Hannah, vai lá. Pá, 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 pá. Que a espeita, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não é assim? E as trevas surjam. Cara, Hannah fazendo aniversário aí, 15 anos, glória a Deus. Pô, que sejam mais 15 anos de bateria na pressão aí. Pô, cara, o Deus para sempre vai nascer, o Deus para sempre escolhe onde ele nasce. Essa parada aqui não é por acaso. Não é o acaso que faz Jesus nascer, não é o aleatório, somatório de DNAs que vai resultar em sei lá o quê. Não é assim. Jesus, o Deus para sempre eterno, escolhe nascer num lugar. A profecia, que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus, dizia assim: Belém, você que era a cidade menos importante de todas, você que era a menor cidade de todas, não vai ser mais. Porque justamente em você, Belém, sabe o que significa Belém? Casa do pão. Beleza, Jesus é o pão da vida, é onde ele nasce. Porque justamente você, Belém, vai ser a cidade em que vai nascer o Salvador do mundo, o Rei dos Reis. Jesus poderia ter feito um sinal que ele quisesse colocar uma luz neon em cima de um palácio reluzente e com a seta assim, piscando. Luz neon é coisa de velho, não é? Beleza, luz de LED. Opa, Jesus poderia pegar uma luz de LED, colocar os anjos tocando essa guitarra aqui e toda a barulheira do mundo e dizer assim: cara, Jesus nasceu nesse palácio, é aqui com a seta, isso vai servir de sinal para vocês, beleza? Os caras iam ficar satisfeitos. Pô, tranquilo. Pô, tem sinal melhor do que esse. Ó, vocês vão ver um farol, vocês vão ver uma opção de coisa. Mas não. Jesus vai nascer na menor cidade de todas. Ele escolhe nascer na menor cidade de todas. E mais, Jesus poderia ter escolhido a melhor casa da menor cidade de todas. Não sei se vocês sabem, mas eu moro numa cidade assim, que não é considerada assim muito rica, né? Mas é uma cidade aqui pertinho. Cara, mas tem as casas lá que são maneiras, tem umas paradas lá maneiras. Beleza? Então, ainda que Jesus nascesse numa cidade não muito importante, ele poderia ter nascido, cara, na melhor casa da cidade menos importante.
O texto não diz nem, cara, que Jesus nasceu numa favela. Tem uma galera aí que vai dizer, né, Jesus era um favelado e tal. Não era, não. Jesus não nasceu nem na favela, cara. Jesus nasceu num estábulo. Jesus não nasceu onde nascem pessoas. Jesus nasceu onde nascem animais, cara. Para pensar nisso. Sabe qual é o sinal que vai ter para vocês? O Salvador do mundo, cara. Vai nascer no lugar que nascem os animais. Ele não vai ter berço. Os pais dele vão colocar ele no lugar onde os animais comem, que é a manjedoura. Ele não vai ter roupa. Ele vai ser envolto em panos. Esse é o sinal para vocês. Vocês vão reconhecer ele. Vocês nunca viram isso na vida de vocês. Mas vocês vão reconhecer ele assim. A primeira lição que esse texto traz para a gente é que o Salvador do mundo, a primeira consideração é que o Salvador do mundo é um rei diferente de todos os outros. Todos os reis nasceram nos seus palácios, nos seus quartos cobertos de ouro, com as suas vestes e com os seus mantos e com a sua roupa maravilhosa. Jesus é diferente de todos os outros e ele fez e ele quis que fosse assim para que a gente o reconhecesse. Se Jesus nascesse num palácio, ele seria semelhante a todos os outros reis. Ainda que tivesse a luz neon, a guitarra tocando, ainda que tivesse algo diferente, ele seria parecido. Mas não, cara. Jesus escolhe nascer na menor cidade de todas e nascer num estábulo para que eu e você pudéssemos ter certeza de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você entende? Jesus nasceu nesse lugar para que a gente pudesse ser abençoado. Jesus nasceu nesse lugar para que a gente pudesse ter certeza. Só para que a gente pudesse ter certeza. Jesus poderia ter nascido em qualquer outro lugar e exigir da gente que a gente tivesse certeza. Pelas palavras dele, pela voz dele, pelo jeito dele, pelo ensino dele, pelos milagres dele e por tudo mais. Jesus poderia ter nascido no lugar mais confortável e ter pregado o sermão da montanha, e ter feito todos os milagres que fez, e ter morrido na cruz do Calvário. Isso para nós talvez fosse suficiente, mas não. Jesus escolhe nascer nesse lugar para que, além de todos os outros atos e todas as outras obras de Jesus, para que desde sempre a gente pudesse o reconhecer como aquele que se colocou no nosso lugar, no pior lugar de todos, e que fez isso por amor. Essa aqui é a mensagem do Evangelho, cara. Pô, o Evangelho é muito bonito, não é? Segunda consideração, o sinal é o esplendor do Filho de Deus num estábulo na menor cidade de todas. Esse é o sinal. É assim que a gente o reconhece. O Rei dos Reis, num local totalmente desprezado. Pô, para pensar, aqueles caras tiveram um trabalhinho, né? Porque os anjos chegaram para eles, ó, vocês vão achar o Salvador. Eles, pô, beleza. Né? Mostra a direção, dá um mapa para a gente. Né? Coloca no GPS, no Waze, Google Maps, e eu vou chegar lá. Mas não, ó, vocês vão encontrar ele num estábulo. Pô, cara, essa era uma cidade, né? Pequena, mas cidade. Quantos estábulos deviam ter? Alguns. Então a galera teve que começar a rodar os estábulos para ver onde que Jesus estava, por causa da manjedoura, né? Então tem que ter animal comendo e tal. Pô, vamos procurar. Eles tiveram um certo trabalho. Mas desde o início, o sinal que foi apresentado por Jesus é a sombra da sua cruz. Cara, em tudo, em toda a história, em todas as palavras, em todos os milagres, em todas as pregações, em todos os momentos, tudo na vida de Jesus tem a sombra da cruz depositada.
desde o nascimento, a gente percebe que ele vem não para ele mesmo, mas para os outros. Ele tem que se mostrar para os outros, porque ele se dedica aos outros para que os outros sejam salvos. A sombra da cruz sempre esteve com Jesus. Cara, eu acho muito maneiro, cara, que tudo que Jesus faz é dedicado aos outros. E nunca ele está pensando no bem dele mesmo. Que é uma passagem assim, tem uma hora que Jesus cura uma porção de gente. E é uma multidão, é muita gente, e ele fica cansado. E aí ele entra num barco e ele adormece. E aí os discípulos vão lá, acordam Jesus, a gente está morrendo afogado, o barco está afundando, a gente vai morrer. Aí Jesus diz assim, shh, e o mar se acalma e o vento para e está tudo certo. Poxa, cara, o dia de Jesus não seria muito mais simples e ele tinha poder para isso? Por que em vez dele ficar curando pessoas o dia todo, eu conheço uma história de pessoas que eu acredito que é uma história verdadeira, que é assim, durante um avivamento na África do Sul, uma galera estava orando por pessoas que eram enfermas, e eles não conseguiam orar por todo mundo, era uma multidão muito grande. Então, eles separaram por enfermidades. E aí teve uma hora que eles iam orar por um grupo de cegos. Vários cegos. Só um avivamento, milagres acontecendo e tal, pelo poder de Deus. E aí, na hora que eles vão orar por esses cegos, eles relatam que quando os cegos entram na sala que eles iam orar, eles nem tinham orado ainda, e os cegos ficam curados. E aí, uma mulher que não conseguiu ir para o culto, porque você tinha que pegar carona num caminhão, viajar quilômetros para ir para aquele culto, tal, uma mulher cega, idosa, não conseguiu ir para o culto porque o caminhão estava lotado. Na hora que aquelas pessoas ficaram curadas, ela, a quilômetros de distância, sem saber que a oração ia ser feita, nem foi feita, ela foi curada também. Essa é a história. Cara, Jesus tem poder para curar todo mundo de uma vez só, cara. Tá ligado nisso? Então vem uma multidão falar com Jesus. Jesus podia ter feito assim, ó. Todo mundo curado. E agora, seria um bem para a galera, não seria? Curou todo mundo. E agora eu vou descansar. Ou agora eu vou fazer qualquer coisa, agora eu vou viver minha vida. Mas não, Jesus pensando nas pessoas, ele atende aquelas pessoas um por um. Um por um. E ele se cansa. E ele poderia ter curado todo mundo ao mesmo tempo. Mas ele atende um por um, porque desde o início a vida dele é assim. Como que a gente aplica essa parada na nossa vida? Primeira aplicação, você deve buscar a glória da humildade, a glória de ser humilde, como Jesus. Uma parada que é clara na história e ninguém contesta, incontestável, é a seguinte: Jesus transforma a história de modo que aquilo que era valorizado antes dele passa a ser diferente depois dele. Não entendi nada, Cláudio. Beleza, vou tentar explicar melhor. Olha só, enquanto o mundo era influenciado pelos gregos, e nessa época era também pelos gregos, né? Porque Roma domina belicamente, mas os gregos culturalmente. Enquanto o mundo era dominado pelos gregos, as pessoas buscavam a sua própria glória. Quando eu estudei grego, tal, na faculdade, por conta da faculdade, da literatura grega, o que você vê na Ilíada, na Odisseia, são pessoas buscando a própria glória. Pessoas buscando serem maiores, os grandes heróis. E isso que era bonito. Então, quando Aquiles morre, isso é glorioso. Por quê? Porque Aquiles morreu como um herói, jovem, e Aquiles se achava o máximo. Mas isso era maneiro. Jesus muda a história concretamente. Porque depois de Jesus há uma ruptura em relação a isso. Os exemplos de Jesus de humildade são tão impressionantes que hoje a gente admira as pessoas que são humildes e não as pessoas que, se acham o máximo. Pelo contrário,
A gente até odeia essas pessoas geralmente, não é isso? Então, uma pessoa assim arrogante, que acha que sabe pra caramba, e que, pô, se é superior, que sabe tudo, a gente fica assim, pô, cara. Mas quando a gente vê uma pessoa humilde, a gente fica admirado, cara. Pô, cara, olha que maneiro. Você sabe por que você valoriza uma pessoa humilde e não uma pessoa arrogante, como Aquiles? Como Ajax? Como Odisseu? E todos os outros aí das histórias gregas? Você sabe por quê? Por causa de Jesus, cara. Jesus mudou a história concretamente. Concretamente. A gente deve, então, buscar a glória de ser nada, pequeno, como criança, humilde, estrangeiro, passageiro, habitantes de um reino que não é daqui. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Para isso, a gente tem que viver a palavra. A palavra aqui é orada, é cantada, é pregada, para que ela seja vivida em humildade. Segunda aplicação e mais concreta, aprenda com Jesus. Em tudo, Jesus buscou o bem do outro. Então, por exemplo, busque a humildade de se aproximar das pessoas. Foi o que Jesus fez. Jesus veio ao mundo para que fosse homem como nós, para que homens como nós pudessem se transformar em filhos de Deus. Jesus vem a esse mundo, cara, e ele se aproxima da gente, então se aproxime do outro. Pô, larga de besteira de ser adolescente marrento. Jesus nunca foi adolescente marrento. Jesus nunca foi marrento. Entende? Pô, se tem alguma barreira aqui socioeconômica, não pode ter de jeito nenhum, porque a gente tem que se aproximar. Então assim, tem uma galera que é mais rica que eu, paciência. E não fica, pô, tirando onda de coitadinho, não. Pô, minha vida é ruim. Cara, Jesus nasceu no estábulo. Beleza, Jesus nasceu no estábulo. Jesus nasceu onde os bichos nasciam. Então, pô, sou mais pobre do que o outro. Eu não vou me aproximar do outro porque eu sou mais pobre do que o outro. Ou, o contrário. Sou mais rico do que o outro. Não vou me aproximar porque eu sou mais rico do que o outro. A gente é de etnias diferentes. Pô, tem uma banda aqui no Up, cara, que é uma banda latina, você já viu? Tem um chileno, tem boliviano, tem brasileiro, tem peruano, tem argentino. Não, boliviano e argentino foi zoeira minha, né? Não tem não. Mas pode ter, ué. Qual o problema? Vamos evangelizar essa galera. Você é peruano, não é? Você nasceu aqui no Brasil ou o Tiago? Você é brasileiro, cara. Então... Você nasceu aqui também, né? Poxa, eu tô achando que a banda latina vai tocar música latina, não é? E salsa e tal, no louvor. Pô, galera, segue o exemplo dessa banda, não tem barreira, tá todo mundo junto. Por quê, cara? É Jesus Cristo. E aí, o que você tem que ter? Sabedoria para lidar com essa parada. Pô, tem grana para comprar meu lanche no McDonald's e pagar para amigo. Pô, vamos lá, galera, vamos comigo. Eu não tenho grana para ir no McDonald's, espero o convite. E ora que Deus, pô, faz as paradas, né? Ou então dá ideia, pô, galera, tô sem grana. Então, vamos rachar um pão com mortadela mesmo. E fica legal, né? Todo mundo racha e fica maneiro. Hoje a gente comeu pão com mortadela aqui, foi maneiro pra caramba, não foi, Jeff? Você consegue entender, cara? Então... não tem marrentice no nosso meio, porque, cara, a gente é discípulo de Jesus. Então, não tem essa história de que eu sou mais bonito do que o outro, ou de que eu sou mais rico do que o outro, ou que eu sou melhor do que o outro, mais inteligente.
Não, cara, a gente se mistura, a gente vive junto, a gente se aproxima, porque a gente segue o exemplo do Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei dos Reis, que, para que servisse como sinal para a gente, pensando na gente, para que a gente tivesse certeza, além de tudo que ele fez, além da morte dele na cruz do Calvário, além de todo o sofrimento, além de tudo que ele fez, ele escolhe nascer na menor cidade de todas. Ele escolhe nascer num estábulo, num lugar em que os animais nasciam. Cara, nossa marrentice vai ter que acabar com essa parada, não vai? Diante dessa palavra. Quem diz amém aí? Puxa, amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu evangelho tão bonito, Senhor. Ah, Pai, a gente te louva pela vida do teu filho. O teu filho fez tudo o que a gente não podia fazer, Senhor, no nosso lugar e por amor, e a gente te glorifica por ele, Pai. Muito obrigado pela obra de Jesus, muito obrigado pela cruz de Jesus, muito obrigado pelo nascimento de Jesus, muito obrigado por esse sinal, Senhor. A gente reconhece esse sinal e a gente ouviu a voz do teu filho como a voz do nosso bom pastor. Muito obrigado, que o seu nome seja glorificado, que todas as barreiras, que todos os grupinhos, que todas as fofocas, que toda a marrentice, Pai, caia por terra nesse lugar em nome de Jesus, Pai. Toda obra do diabo se desfaça, Pai. Que a gente viva como os adolescentes da igreja oceânica, que a gente não tenha marra com o pessoal do Gol, que a gente não tenha marra com a galera do Tim. Muito pelo contrário, que a gente veja que a gente é uma única igreja que te glorifica, Pai, que vive pelo teu nome, que seja a igreja oceânica, a igreja de Jesus Cristo, Senhor, na face da terra. É o que a gente pede, Pai, em nome de Jesus, amém.